a mais um programa Amigos da Arte. Hoje nosso convidado é o produtor musical Bruno Gardenal. Tudo bom, Bruno? Tudo jóia, Ana Beth? Tudo bem, graças a Deus. O Bruno veio hoje aqui contar um pouquinho de... Eu falei para ele assim, Bruno, vamos conversar para o povo conhecer quem é Bruno Gardenal, né? Porque tem muitas participações aí no nosso cenário cultural e a gente gostaria de saber que tanto o Bruno faz, porque eu acho que ele fica um pouquinho atrás, né, nos bastidores, né, Bruno? Um pouco mais atrás. Algumas pessoas acabam não conhecendo, e eu tive o prazer de conhecer já aqui no histórico do programa Amigos da Arte. Ele já trabalhou com a gente lá há anos atrás. E eu queria então que vocês conhecessem um pouquinho desse trabalho que ele faz. Ele também é apresentador, né, de TV. Enfim, ele tem, como eu falei, várias facetas aí no cenário cultural e artístico da nossa região. Então, Bruno, eu queria que você começasse contando pra gente. Primeiro, assim, eu gosto muito de quem vem aqui pela primeira vez, que conte pra mim como surgiu a arte na sua vida, lá atrás. Com quantos anos? A arte, pra mim, começou, assim, sabendo que minha mãe tocava violão. Ela fez conservatório, né, no Conservatório de Tatuí, ela fez violão popular. E aí ela não tinha colocado ainda eu e meu irmão em contato com música, né? Mas ela e meu pai sempre escutaram coisas de música clássica, sempre pop. E eu vivenciei, como eu sou dos anos 80, então eu vivenciei muita coisa do mundo pop e da música popular brasileira também. Eu só fui entrar para um instrumento mesmo ainda antes dos 10 anos de idade, quando eu toquei piano, mas não engrenei, né? Minha mãe notou e eu saí e ficou por essas. Aí, depois uns anos depois, uns 13, 14 anos, foi que daí eu me interessei por um instrumento e minha mãe disse muito bem, você tem escolhas, ela não deixou eu escolher, né? Ela deixou entre aspas, ou você toca violino, ou flauta, ou saxofone, ou violão. Eu falei assim, nem pensa em bateria. Bateria foi a primeira coisa que eu pensei. Nem pensa em bateria. Tá bom. Daí eu fui pro violão. Já que tinha tocado violão, eu fui por osmose. Eu acho que toda mãe é um pouco assim, viu? A gente quer um instrumento que seja fácil de carregar, que não dê muito trabalho também dentro de casa. Também, que não fique muito alto dentro de casa. Sim. Meus pais gostam de coisa mais silenciosa. Beleza, fui pro violão. Foi só fazer uma aula com o Dodô, né? Aliás, Dodô, fortíssimo abraço, porque é um queridíssimo professor até hoje. Ele me deu aula, na segunda aula já vim tocando alguma coisa para ele já. E aí não parei mais. Não me aprofundei em grandes técnicas, né? Eu sempre fui bom de ritmo, qualquer ritmo que me colocam eu sempre toquei. Aí tive umas pausas no meio do caminho por conta de faculdade de administração, tenho 2 formações. Faculdade de administração me tomou um tempo violento, eu tocava pouco até, tinha guitarra já, tinha violão, mas aí eu só fui voltar com mais afinco, quando eu já tinha terminado a faculdade, quando eu estava em atividade com as coisas de trabalho, mas eu já conseguia subdividir, tinha mais tempo para tocar, né, e acabei ficando mais, tocando com os amigos, tocando, né, hobby, né? É como um hobby, né, fiz uns barzinhos com meu irmão, a troco de tomar alguma coisa e comer alguma coisa. Seu irmão também meu irmão também toca. Ele parou antes do que eu, mas de vez em quando ele mexe. Ele tem o violão e o ukulele. Então o ukulele é que ele mais usa agora, assim, né, para diversão. Já eu engrenei, assim, fui me abrindo e tal, voltei a fazer aulas na Camargo Guarnieri. Aí, nesse negócio de fazer aula e estar sempre em contato com música, a Heloísa me chamou por bem, a Heloísa é minha prima, e ela precisava de um encaixe de um professor, e aí eu peguei, se for para dar aula para quem está começando, tava lá, entrei e comecei a dar aula. E nessas idas e vindas a gente conhece pessoas dentro da escola de música, e aí o pessoal gostava alguns gostavam de Beatles, né, o Zeca, Maurício Keidel, você era do Bitolados. Olha, que incrível. A primeira formação começou com eu, Zeca e com o Maurício Keidel. Né? Começamos nós 3 a brincar na casa do Zeca. Depois veio Antônio Luiz, depois veio a Raquel, depois veio o Sérgio, o Fábio, depois formou aquele grupaço, né? Aquele super grupo. O pessoal foi desvencilhando e isso eu não escondo, nem não escondi deles também. Eu só desvencilhei
porque eu precisava começar a monetizar um pouco mais. E era uma versão meio hobby mesmo, né? Pra eles... Não eram pessoas que trabalham, que já têm outras profissões. Sim. E que se encontravam ali realmente para matar um desejo ali, né? Para realizar um desejo. Exatamente. E nessa pegada eu peguei e saí, e no meio de novo, segunda formação de banda minha foi dentro da escola de música com eu já dando aula. E foram amigos meus que vieram, que já tinham tocado comigo, né? O Giovanni e o Jackson. Eles chegaram, Brunão, vamos... Eles sabiam que eu gosto de Foo Fighters, eu sempre trazia Foo Fighters para as apresentações de escola de música. Eles gostaram tanto que eles perguntaram, você não quer fazer um cover? Eu já tinha um projeto sozinho de fazer cover, né? Aí eles, mas eu falei, se vocês vão encarar isso, é para ir com firmeza. Caramba, Giovanni Belotto? O Giovanni, não é o Belotto, o Giovanni de Cerquilho, né? Ele é de Cerquilho. Ele é guitarrista. Daí entrou o Bruno Barros, que ele é baterista, e o Jackson, também guitarrista. Só que atualmente o Jackson não está na banda, né? Mas daí formamos ele e entrou a Carol Montico. Você com o baixo? O baixo entrou a Carol Montico. Ah, tá. Aí eu, como guitarra também. Então eram 3 guitarras na banda, uma bateria e um baixo, né? Aí teve mudanças de baixistas, agora saiu o Jackson, agora estamos com o Alex no baixo e tal. Então essa banda persiste? Persiste. A On Demand tá já há 6 anos. Legal, a gente podia marcar um dia para fazer uma entrevista com a banda toda, né? Putz, se você quiser, tamo aí, é só chamar. A gente só precisa se estruturar, Sim. né? Eu não me atrasar, só isso. É verdade. Não, mas isso é de menos, isso a gente dá um jeitinho, né? E depois quando você vier com todo mundo, né? Aí com todo mundo você vai ver que vai ser diferente. Ai, que legal. Você estava comigo na Orion quando a gente começou, quando a gente fez aqueles programas ao vivo, né? Sim. Na Orion foi interessante porque eu estava procurando fazer um estágio, né? Para complementar a segunda faculdade minha de produção fonográfica lá da FATEC de Tatuí. Então eu procurava fazer alguma coisa outra. Eu virei bombril. Então, faz tudo. Então, eu procurava coisas. Logo no primeiro ano de faculdade de 2015, no segundo semestre, teve a gravação aqui do filme Trem Fantasma, aqui em Tietê. E eu não sabia direito como é que funcionava, vieram pedir patrocínio na empresa lá dos meus pais, que eu nem tô vinculado mais. Minha mãe falou assim, eu não tenho como ajudar vocês, mas eu tenho quem pode ajudar vocês na estruturação lá. Meu filho está cursando um curso relacionado a áudio, se vocês precisarem de ajuda, deixou meu contato. Na mesma semana entraram em contato, eu fui lá, fiz uma entrevista rápida, os caras gostaram de mim e me colocaram. Daí eu ajudei, ajudei como microfonista, né? Fiquei microfonando os atores. Beleza, mais uma experiência pro currículo. Sim. Aí, como você mencionou no começo da entrevista, ficando sempre atrás dos backstage, né? Sim. Aí no paralelo, depois que terminou as gravações, eu fui para uma rádio em Laranjal, na Dinâmica FM. E lá trabalhei como radialista. E também na parte de mesa de som. Terminando foi lá que eu fiz o preenchimento do meu estágio, complementado com o da Orion. Logo depois de lá, um tempinho depois, eu entrei para a Orion, que foi justamente quando acabei conhecendo mais você, conheci a Jade e tal. E dentre outras personalidades aqui de Tietê, e sempre ajudando o Eduardo lá. Aí eu fui me interagindo, não só na questão de áudio, na questão de vídeo, e isso foi me chamando a atenção, né? Aí, depois da Orion, acho que eu fiquei parado mesmo, daí eu fiquei só com o meu home studio. Eu tenho meu home studio em casa, então as pessoas vêm gravar comigo, tem pessoas aqui de Tietê que já gravaram, Mosca tá para gravar coisa comigo. Legal, é legal falar para as pessoas, né? Você tem um estúdio de gravação, então. Eu tenho um home studio em casa, quem quiser, né, entrar em contato comigo, né, eu tô assim... Pode deixar seu telefone. Vou deixar, eu posso falar, depois vocês anotam embaixo ainda? Sim. Código 15991314027. Repetindo para vocês, 991314027, tá? Você vai falar diretamente comigo. E eu tenho um Instagram do meu home studio, @home... eu tenho um monte de contatos. @studio_b_home studio, tá? Legal. Então esse é o home studio lá, eu faço vários tipos de gravação, tanto para jingles, publicitários, bandas, cantores. Isso é lá em Cerquilho? Aqui em Tietê. Olha, eu tava na minha cabeça que você trabalhava lá em Cerquilho, não, é aqui em Tietê. Lá em Cerquilho São seus pais? Não, em Laranjal são meus pais. Em Cerquilho eu me vinculei a um estúdio que tem em Cerquilho, é o Estúdio 49C, que é onde meu sócio e amigo Alexandre. E lá que vocês vão ver que tem várias fotos lá de lá. E é lá que eu estou vinculado, dou aulas lá,
né? De momento, não sei quando vocês vão ver essa entrevista, mas de momento o Alexandre está fechado, ele vai reabrir em breve. Então eu trago tudo para o meu home studio na minha casa em Tietê mesmo. Ah, que legal. Você dá aula do quê? Eu dou aula de violão, guitarra, geralmente mais para iniciantes, e dou aula de produção musical. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu tenho passado esse conteúdo para pessoas aqui no interior que têm interesse. Já tive 4 alunos, né? Estou no meu 4º aluno. Olha que legal. E estou aprontando um curso online junto com um sócio. Então a gente está organizando um curso online. A gente desse mundo da arte, a gente faz um pouco de tudo. É incrível, né? Se você tivesse que, de tudo isso que você faz, se você tivesse que escolher uma coisa só, você saberia escolher? Olha a pergunta capciosa que essa mulher me faz. Não, é que às vezes... Bom, gente, eu vou pedir para o Bruno dar uma pausa rapidinho aqui, porque a nossa conversa é longa, a gente gravou muita coisa e eu queria que vocês vissem um pouquinho do trabalho dele também. Então, antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho dele, tá bom? E aí a gente volta depois, no próximo programa, com a continuação da nossa conversa, porque essa conversa foi muito longa e a gente vai dividir o programa para que vocês possam aí acompanhar realmente o trabalho dele, que eu acho muito importante ele trazer aqui para vocês, ok? Pode ser, Bruno? Pode fazer o que você quiser, o programa é seu. Beleza, então, gente, por hoje a gente vai ficar agora com um pouquinho do trabalho do Bruno, tá bom? Vamos lá. Everything could ever feel this real forever.
forever. If anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I see you. When she sang, Pode soltar lá. Aqui já tá. Não! Não precisa ser junto, Não não. precisa ser junto, não. A palma é pra sincar vídeo. Pera aí. E assim, o camarim, aquelas frutas, né? Se sentia um hollywoodiano, japonês preto, hollywoodiano. Chegava, eu posso pegar? Pode, é pra você. Pode pra vocês, pô. Eu não tive esse privilégio. É muito ainda, legal. Ainda. Já tratavam a gente como Backstreet Boys quando era banda, carnaval, quando ia fazer carnaval lá na praia, São Sebastião, ficavam as meninas lá atrás do pau. Ali, a Cíntia Gasparini. Cíntia, já trabalhei com a Cíntia também. Conta daquela versão do Luau da Praia. Nossa, meu Deus, será que eu posso contar essa versão? Olha, a gente, pelo horário, pode contar. Cara, foi uma loucura. A gente viajou, é que eu não sei quantas pessoas vêm, não pode expor as pessoas também, né? Quantas pessoas assistem, né? Tomar um processo. Eu sinto muito vocês que estão prestes a serem denunciados. Porque aqui o papo é reto, aqui o papo é livre. Se alguém do rolê fez caquinha, o problema é de vocês. Ninguém mandou, tá no rolê. Pode Eu contar. acho que esse luau, ela tá se referindo quando a gente fugiu de uma casa na praia. A gente fugiu de uma casa. A gente tem que fugir da casa. Fomos pra Ilha Comprida, final de ano, né? Mas, Ana Beth, a gente vai entrar nos negócios interessantes relacionados até à pandemia, que eu quero que você conte como é que foi essa transição por conta da sua profissão e da academia, da escola e tal. Né? Mas primeiro, conte. Como é que você... Então você já começou a dançar já com seus 12 anos? Sim, com 12 anos eu comecei a dançar, e quando eu terminei o colegial fui estudar em Campinas, me formei em dança, né? Você fez dança em Campinas? Eu fiz dança, eu fiz um curso técnico, curso do MEC, né? Que era só dança mesmo. Daí eu já dava aula aqui em Tietê, então ficava metade da semana em Campinas, metade voltava para dar aula, acumulava as aulas em metade da semana lá, né? Uhum. Então minha academia já começou desde muito cedo, né? Antes de terminar o colegial, eu já dava aula. Já dava aula antes de terminar o colegial. Então, sempre fez parte da minha vida, sempre gostei muito, né? E nunca parei de tentar conhecer coisas novas. Handball é o que eu menos passo na escola, é handball. Não sei, acho que na escola a gente tem que ser clínico geral, né? Tá. Como se fosse uma medicina. Certo. Na escola nós somos clínico geral. Então a gente tem que passar um pouco de tudo, ensinar tudo para a criança. A parte esportiva, né?
de expressão corporal, né, a função das atividades físicas, né, como saúde, como competição, como saúde mental, saúde física, né? Então a gente na escola nós partimos mais para esse lado. Mas nós sempre tivemos pessoal que gostava de handball e que jogava, treinava e jogava e fazia aula comigo. Sim. Sempre nós montamos alguns grupos nas escolas também. Uhum, legal, legal. Agora, esse negócio de treinar, aí quando você começou a formar uns times fortes para disputar, assim, regionais, assim, por exemplo? Então, a primeira equipe de regionais que nós tivemos competitiva, né, a primeira equipe foi em 99. Em 99 nós fomos para Avaré, que já era regionais Itapeva, Avaré não, Itapeva.
estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.